Olá, Carlos Francischini, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA e hoje eu vou explicar para você a diferença entre os principais tipos de polimorfismos. Fica até o final do vídeo. Bom, lembrando aqui sempre para pedir para você se inscrever no canal, caso esteja gostando dos vídeos, ative todas as notificações para que o YouTube possa te informar sempre que tiver um vídeo novo. Também dá like aí, compartilha, que isso ajuda bastante o canal e segue a Universidade do DNA também lá no Instagram, onde eu estou postando sempre coisas novas diariamente. Queria também te informar que eu já postei aqui nesse canal um vídeo que explica a diferença entre polimorfismo e mutação. Sugiro muito que você assista aquele vídeo primeiro antes de vir para esse. Caso não queira, então assista, depois vá para lá, depois assista aqui de novo, fica ao seu critério. Vou deixar aqui o card para esse vídeo e também deixar aqui na descrição. Fazendo um resumo desse vídeo que eu estou te indicando, lá eu usei um critério que é adotado pela comunidade científica, mas com controvérsias, na qual a gente coloca que uma determinada alteração do DNA é chamada de polimorfismo quando ela é representada em mais de 1% dentro dos indivíduos de uma população. Por outro lado, a gente chama de mutações qualquer alteração cuja frequência entre os indivíduos de uma população é menor do que 1%. Essa regra é interessante para você começar a entender a diferença entre mutação e polimorfismo, mas mesmo lá naquele vídeo eu já falei que existem bancos de polimorfismos que trazem alterações, chamam assim, mas com a frequência menor do que 1%, então fica muito difícil a gente taxar uma frequência exata acima disso ou abaixo disso. E também disse naquele vídeo que a tendência natural é que a gente passe a chamar todas as variações como variantes alélicas e tanto faz a frequência, tanto faz ser um polimorfismo ou mutação, a gente chama de variante alélica. Porém, esse termo de mutação e polimorfismo é tão enraizado que vai ser muito pouco provável que a gente deixe de usar. Então, se você está entrando nesse mundo da biologia molecular agora, entenda essas diferenças que parecem difíceis, mas não são. Você vai perceber também que a cada vídeo que você vai assistindo aqui no canal, eu vou trazendo os mesmos conceitos, mas tentando colocar uma abordagem diferente para ir sedimentando aí o seu entendimento. Então vamos tentar entender novamente o que são polimorfismos, tá? O próprio nome já diz polimorfos, muitas formas. Então você pode tentar entender da seguinte forma: imagine que um determinado loco, uma determinada região do genoma possui mais do que uma variação, tá? Então aquele loco X, lá no meio dele existe um A em alguns indivíduos e naquela mesma posição onde existe um A em alguns indivíduos, existe um G em outros e essas duas formas elas coexistem nessa população normalmente com uma frequência maior. Eu não vou estipular aqui mais com você que essa frequência tem que ser maior do que 1%, mas tudo que coexiste significa que elas se mantêm dentro de uma população, elas tendem a ter uma frequência alta. Isso é um polimorfismo. Agora vamos pegar outra situação. Imagina que naquele loco que eu estou falando, todos os indivíduos têm um A, porém existe uma variação de um A para um G, só que essa variação do A para o G não permite a coexistência, ou seja, de alguma forma esse G leva aquele indivíduo que o possui a algum fenótipo que não permite com que eles coexistam dentro da população. Você concorda comigo então que esse genótipo G, o A seria o normal, o G nós chamaríamos esse caso de mutação, porque a frequência disso nessa população certamente será sempre baixa. Então o que eu estou querendo dizer para você é que nós não vamos ficar estipulando esse negócio só de 1%. Se for 1,1% é polimorfismo, 0,8% de frequência eu chamo de mutação. Não é isso. Vamos tentar pensar então sobre coexistências, que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você quais são os principais tipos de polimorfismos que você precisa conhecer se quiser trabalhar com genética, biologia molecular, biotecnologia. Então fica atento até o final, preste muita atenção, se tiver alguma dúvida depois você vai me escrever aqui nos comentários e eu vou responder para você com o maior prazer. O primeiro tipo de polimorfismo que eu quero te explicar, que eu quero te ensinar, são aqueles que são chamados de STRs ou microsatélites. Esses são dois nomes para o mesmo tipo de polimorfismo, tá? Em qualquer lugar do mundo vai ser assim. STRs ou microsatélites são a mesma coisa. STRs é uma variação do inglês de Short Tandem Repeats. Traduzindo isso, são pequenas regiões em série. O que acontece é que existem regiões do genoma que possuem
sequências repetidas. E são essas regiões que são chamadas de microsatélites ou STRs. Mas para serem chamadas assim, essas repetições devem ser de 2 a 6 nucleotídeos. Vou te dar um exemplo. Existem regiões do genoma que a gente tem repetições, todos nós, AG, 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 AG. Então, pequenas regiões de 2 nucleotídeos repetidas em série. Já outras regiões são AGA, 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 3 nucleotídeos repetidos em série. E também pode acontecer AGTC, 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 também repetido em série. Se essas repetições variam de 2 a 6 nucleotídeos, nós chamamos isso de STRs ou microsatélites. Essas regiões são polimórficas não porque elas são sequências repetidas, mas sim porque o número de vezes que elas se repetem varia entre os indivíduos da população. Então eu vou dar um exemplo para você aqui na figura. É um loco STR chamado de FGA. Existem alguns locos que já têm nomes porque eles são usados para aplicações específicas. Ele está no cromossomo 4. Então nesse loco do cromossomo 4, todos nós temos uma região repetida que é TTTC, 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 TTTC. Isso é uma região microsatélite ou STR. E olha só essa informação. O número de vezes que esse TTTC se repete pode ser de 15 até mais de 51 vezes dentro da população mundial. Então pode ser que eu tenha para essa região FGA, sei lá, 18 repetições e você que está aí me assistindo tenha 24, 28, 30, sei lá, até mais de 51 vezes. Para cada polimorfismo que eu explicar aqui para você, eu vou dividir entre localização, consequência e aplicação. Então, com relação aos STRs ou microsatélites, eles estão localizados ao longo de todo o genoma, tanto em cromossomos autossômicos quanto cromossomos sexuais. Eles tendem a estar localizados em regiões intergênicas ou intrônicas, ou seja, regiões não funcionais. Porém, há um grande problema quando esses STRs ou microsatélites são encontrados em regiões gênicas, regiões funcionais. Um exemplo disso é o gene da doença de Huntington, chamado HTT. No começo desse gene existe um microsatélite ou STR. Em indivíduos normais, a variação é de 5 até 35 repetições. Porém, indivíduos que vão ter a doença de Huntington possuem de 40 até 100 vezes essa repetição. Então veja que quando essas repetições acontecem em regiões gênicas, em exons, por exemplo, conforme elas vão aumentando, isso pode gerar sim fenótipos e muitas vezes fenótipos graves. São poucos exemplos, tá, de STRs ou microsatélites em regiões exônicas, porém, dentro desses poucos exemplos, a grande maioria leva a fenótipos graves à medida que o número de repetições aumenta. Essa é uma consequência muito ruim, mas volto a dizer aqui que a maioria desses polimorfismos estão em regiões não gênicas. Com relação às aplicações, os STRs ou microsatélites são as ferramentas usadas na identificação humana por DNA. Então, toda vez que se faz um teste de paternidade, o que se analisa são regiões STRs. Quando se faz um teste de DNA, uma análise de DNA forense em local de crime, o que são analisados são STRs ou microsatélites. Eu já gravei um vídeo aqui no canal chamado DNA e Perícia Criminal, onde eu explico como os STRs são usados num caso criminal. Então fica a dica para você, vou colocar aqui na descrição também, para que você possa assistir, tenho certeza que você vai gostar. O próximo tipo de polimorfismo que eu quero falar para você são chamados de SNPs. Esse é um termo, é uma abreviação de uma tradução literal do inglês que é polimorfismo de nucleotídeo único. SNPs nada mais são do que regiões do material genético onde pode existir um ou outro nucleotídeo. Então aqui tem uma região que eu quero mostrar para você, são 5 indivíduos em um mesmo loco do material genético desses 5 indivíduos, uma mesma região. Então perceba que a gente tem aí 3 posições com SNPs. No primeiro SNP você vai ver que existem indivíduos que têm um C e outros que têm um T. No segundo SNP, alguns indivíduos têm A, outros têm C. E no terceiro SNP, alguns indivíduos têm A e outros têm G. Esse é um tipo de polimorfismo que dá confusão com a mutação, né? Porque sempre que se fala em genética, é sobre uma mutação que se fala, olha, ali tinha um A, agora tem um G, e por causa desse G, a proteína é dessa forma, e porque a proteína é dessa forma, a doença ocorre, e porque a doença ocorre, o fenótipo é esse. Porém, lembra que eu falei que o que vai definir se aquilo é um polimorfismo ou uma mutação é a possibilidade dele coexistir dentro de uma população, e o fato dele coexistir vai fazer com que a frequência seja alta dentro dessa população. Então os SNPs são polimorfismos em que naquela região, naquele loco, existe um ou
outro nucleotídeo. Com relação à localização, os SNPs eles ocorrem por todo o genoma, tanto em regiões intergênicas, quanto em regiões intrônicas, quanto em regiões exônicas. Dependendo de onde o SNP ocorre, pode haver ou não fenótipo. Se tiver em região intergênica não vai ter fenótipo, intrônica na maioria das vezes não tem fenótipo, e se tiver na exônica pode ter ou não fenótipo. Aqui também eu queria chamar a atenção que, embora eu tenha dito que os SNPs são sempre bialélicos, ou um ou outro nucleotídeo naquela posição, existem alguns casos um pouco mais raros, mas existem de SNPs trialélicos. Então naquela fita pode existir um ou outro nucleotídeo, tá? Então 3 possibilidades de nucleotídeos ali são mais raros, a maioria são bialélicos, tá? Ou A ou G, ou C ou T e assim por diante. A consequência vai depender se há ou não alguma diferença na proteína. Se um determinado SNP gerar uma diferença na proteína sintetizada, pode ou não haver fenótipo. Eu vou explicar para você um exemplo prático para você aprender o que é um SNP e nunca mais esquecer. Eu adoro a área da farmacogenética, eu já trabalhei e desenvolvi metodologia de farmacogenética, e se você não sabe o que é farmacogenética, ela nada mais é do que uma área da biologia molecular, onde a gente estuda genes responsáveis pelo metabolismo das drogas. Os genes responsáveis por metabolizar os medicamentos são genes muito polimórficos. O que significa isso então? Que são genes que possuem muitos alelos, várias formas, e essas formas coexistem, que senão não seriam polimorfismos. Eu vou dar um exemplo de um gene que eu gosto muito, que ele é chamado de CYP2D6. Esse gene, CYP2D6, é o principal responsável pela metabolização de várias drogas bem conhecidas, bem importantes, vários psicofármacos. Um deles é a fluoxetina, que é um clássico, e também é o gene responsável pela metabolização da morfina, por exemplo. Esse gene, ele possui um total, o gene todo, tá? Contando exon e intron, um tamanho total de 5.100 pares de bases. E lá na posição 1846 desse gene, existe um polimorfismo que é AG. Olha só que interessante, indivíduos que carregam um A nessa posição 1846 geram proteínas 100% ativas. Já indivíduos que nessa posição possuem um G geram proteínas totalmente inativas. Indivíduos carregando a proteína do CYP2D6 ativa e indivíduos carregando a proteína CYP2D6 inativa convivem na população normalmente. O problema não é esses indivíduos terem essa proteína ativa ou inativa. O problema é a gente saber se esses indivíduos podem ou não tomar esses medicamentos que eu falei. Então vamos pegar aí uma situação em que um indivíduo tem os seus 2 alelos da CYP2D6, os 2 alelos, com um A nessa posição 1846. Isso significa então que ele vai gerar a partir desses 2 alelos proteínas ativas, e uma vez então, se esse indivíduo tomar fluoxetina ou morfina, ele vai conseguir metabolizar esses medicamentos normalmente. Agora você imagina o contrário, que um indivíduo tenha nos seus 2 alelos, nessa posição 1846, um G. Então os 2 alelos desse indivíduo vão produzir proteínas inativas CYP2D6. Se esse indivíduo, se esse cidadão tomar fluoxetina, o que acontece é que ele não vai conseguir metabolizar isso. Se ele não vai conseguir metabolizar, significa que aquele intervalo de meia-vida, que na farmacologia, você aprende em farmacologia, que todo medicamento ele entra na corrente sanguínea, ele tem um aumento da concentração plasmática, depois ele vai diminuindo, depois de tantas horas você toma um novo comprimido, aí você tem um aumento e vai diminuindo, é assim que funcionam os medicamentos. Nesse indivíduo não é assim. Ele toma fluoxetina, há um aumento da concentração plasmática, naquele que tem os 2 alelos inativados, tá? Um aumento da concentração plasmática. Depois de algum tempo ele toma mais um medicamento, ele tem um aumento maior na concentração plasmática. E depois um aumento maior e assim por diante. São indivíduos que a gente chama de não metabolizadores. Então veja a importância de um SNP. Nesse caso simples que eu estou te falando, isso está determinando se o indivíduo vai poder ou não tomar morfina, se ele vai poder ou não tomar fluoxetina. Espero que fique claro para vocês. E só para terminar aqui com relação aos SNPs, são eles os responsáveis por nos tornar indivíduos únicos. A cor de pele é definida pelas variações dos SNPs nos genes relacionados à cor de pele. A cor dos olhos é resultado dos SNPs existentes nos genes relacionados à cor de olho. A sua metabolização ao medicamento, como eu falei aqui, vai depender também dos SNPs nos genes de metabolização. Você vai ser tolerante ou intolerante à lactose dependendo dos SNPs existentes
no gene que produz a lactose e por aí vai. Os SNPs são extremamente importantes, espero muito que você tenha compreendido isso. E o terceiro e último polimorfismo que eu quero ensinar para você nesse vídeo é chamado de indel. Indel é a abreviação de inserção e deleção. Eles são caracterizados por regiões no genoma onde pode existir ou não um ou mais nucleotídeos. Então eu vou mostrar para você aqui do lado um exemplo super simples de um indivíduo onde numa determinada região, no determinado loco, ele não tem um T e naquela mesma posição do outro indivíduo há um T. Então a gente fala que no primeiro indivíduo há uma deleção de timina e no segundo indivíduo há uma inserção de timina. Os indels podem ser inserções ou deleções de um até vários nucleotídeos. E aqui pegando o gancho da farmacogenética, eu vou te dar um exemplo aplicado de indel também. Aquele mesmo gene que eu falei para você lá nos SNPs, o CYP2D6, que o tamanho dele inteiro são 5.100 pares de bases, na posição 2615 desse gene há um indel. E esse indel é AGG. Existem indivíduos então que nessa posição possuem o AGG, a inserção AGG, e existem indivíduos que nessa posição possuem a deleção AGG. E aí o reflexo disso é que nas pessoas que há uma inserção AGG, a produção da proteína é normal, uma proteína ativa. Já nas pessoas que possuem a deleção do AGG, a proteína formada ela tem função reduzida. Ela não é inativada, como no caso que eu falei lá dos SNPs, mas a função é reduzida. E aí o metabolismo dessa pessoa para a fluoxetina, por exemplo, vai variar do outro alelo. Se ela tem um alelo que é normal e o outro que é de função reduzida, ela vai metabolizar normalmente. Se ela tem, por exemplo, de função reduzida por causa do indel, que é isso que eu estou falando, e um não ativo por causa de um SNP, que eu citei no exemplo anterior, ela não vai metabolizar, por exemplo, a fluoxetina e nem a morfina e vai ter efeitos colaterais à medida que ela vai tomando o medicamento. Esses são então os 3 principais polimorfismos que você precisa saber. Espero muito que você tenha entendido. Outros vídeos vão surgindo aí, com certeza, sobre mutações e polimorfismos. Se sobrou alguma dúvida, se tiver algum comentário, escreva aí, por favor, e também me escreva lá no direct que eu te respondo com o maior prazer. Muito obrigado, te espero no próximo vídeo.